Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Sérgio Sarquis, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Nessa aula, nós vamos trabalhar com os chamados múltiplos e divisores de um número inteiro. Na aula anterior, nós vimos que existiam o conjunto dos inteiros e o conjunto dos números racionais. O conjunto dos racionais são números que envolvem frações. Muito bem, quando se fala em múltiplo ou em divisor, você trabalha exclusivamente com números inteiros. Então, por exemplo, o número 8 é um número inteiro. Portanto, ele tem os seus múltiplos e tem os seus divisores. Já 3/4 não é um número inteiro. Então, não faz sentido em falar em múltiplos de 3/4 e nem tampouco em divisores de 3/4. Múltiplos e divisores são exclusivamente para números inteiros. Muito bem. Nos editais, é muito comum, quando tem o raciocínio matemático, pedir questões que envolvam a parte dos múltiplos e dos divisores. Então, o que nós vamos fazer nessa aula é resolver alguns problemas de múltiplos e divisores, e já à medida que formos resolvendo os exercícios, a gente vai colocando a teoria, colocando as regrinhas de como se determina cada um deles. Ok? Muito bem. Mas antes de qualquer coisa, vamos só relembrar um fato aqui. Quando nós falarmos em múltiplos, por exemplo, eu quero determinar os múltiplos de 3. Eu quero determinar os múltiplos de 4. Eu quero determinar os múltiplos de 5. Então, quando nós falarmos em múltiplos de um número, de uma maneira bem prática, é só você pensar na tabuada desse número. Então, por exemplo, nós queremos determinar os múltiplos de 3. Então, é só eu fazer a tabuada do 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. E assim por diante. Isso quer dizer, então, que o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. Porque depois iria o 15, depois iria o 18, 21. Então, quando você faz a tabuada de um número, você tem valores infinitos. O conjunto dos múltiplos é um conjunto de infinitos valores. Ok? A mesma coisa seria para a tabuada do 4, múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20 e assim sucessivamente. Múltiplos de 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Então, falou em múltiplos, eu estou falando na tabuada de um determinado número. O conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. Vamos agora para os divisores. Quando a gente fala em divisores, nós estamos falando em números que vão estar ligados a uma operação de divisão. Divisor é aquele que divide. Então, por exemplo, eu vou pegar e pedir para você dizer para mim, quem são os divisores do 4? Ora, divisores do 4 são todos aqueles números que dividem o 4 de forma exata. Então, por exemplo, o 4 pode ser dividido por 1, o 4 pode ser dividido por 2, o 4 pode ser dividido pelo próprio 4. Veja que eu pulei o 3. Mas por que eu pulei o 3? Porque 4 dividido por 3 não dá um valor inteiro. 4 dividido por 3 vai dar 1,333. É a nossa dízima periódica. Então, para que seja divisor, ele tem que dividir de forma a dar um resultado inteiro. Então, você diz assim, quem são os divisores do 4? Você diz o 1, o 2 e o 4.
Então, o conjunto dos divisores do 4, é formado pelo número 1, pelo número 2 e pelo número 4. Perfeito? Muito bem. Vamos pegar um outro exemplo. Eu quero determinar os divisores do 8. Ou seja, eu quero encontrar números que dividam o 8 de forma exata. Então eu paro e penso assim: o 8 pode ser dividido por 1, o 8 pode ser dividido por 2, o 8 pode ser dividido por 4 e o 8 pode ser dividido por 8 também. Então veja que eu pulei alguns valores. Por exemplo, eu não coloquei 8 sobre 3, porque 8 por 3 não dá uma divisão inteira. Eu não coloquei o 5, porque 8 sobre 5 não dá divisão inteira. 8 sobre 6, 8 sobre 7 não dão divisão inteira. Conclusão: aqui estão os divisores do 8. Então, se ele me pede quem são os divisores do 8, você diz, é o 1, o 2, o 4 e o 8. Ao contrário do conjunto dos múltiplos, o conjunto dos divisores é sempre um conjunto finito, porque ele sempre vai ter começo e fim. Aliás, o começo é sempre o número 1. E o final é sempre ele mesmo. Então, divisores do 4, com certeza o 1 e o 4. Divisores do 8, com certeza o 1 e o 8. Ok? Bom, nessa linha dos divisores, tem um caso muito importante, um caso muito especial, que são os chamados números primos. Números primos. Então, quem são os tais números primos? Um número é considerado primo quando ele tem 2 divisores. Quem são esses 2 divisores? O 1 e ele mesmo. Para um número ser primo, ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Vamos pegar um exemplo clássico disso. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo bem prático sobre isso. Olha só que interessante. Nós temos, por exemplo, o número 2. Quem são os divisores do 2? Apenas o 1 e ele mesmo. Conclusão: o número 2 é um número primo. Quem são os divisores do 3? Apenas o 1 e ele mesmo. Quem são os divisores do 4? O 1, o 2 e o próprio 4. Os divisores do 5? O 1 e o próprio 5. Divisores do 6? O 1, o 2, o 3 e o 6. Então você observa o seguinte, que o número 2, ele só tem 2 divisores. Então o número 2 é primo. O número 3 também só tem 2 divisores. Ele é primo. Já o número 4, ele tem 3 divisores. Ele já não é mais um número primo. Ele é chamado de número composto. Quando o número não é primo, ele é composto. O 5 tem apenas 2 divisores. Então, todos esses que eu estou marcando com asterisco são considerados números primos, porque são dotados de apenas 2 divisores. Né? Já o 6, por apresentar 4 divisores, é chamado de número composto. Perfeito? Muito bem. Então você deve estar se perguntando o seguinte: bom, para eu calcular os múltiplos, basta eu fazer a tabuada. Quero os múltiplos de 12. Faça a tabuada do 12. Mas como é um valor infinito, é um conjunto infinito, eu não consigo chegar até o final. Legal. E se eu quero calcular os divisores? Será que eu tenho que fazer isso aqui na raça?
Será que eu tenho que fazer isso daqui à mão, ficar imaginando os chamados números que dividem os divisores? Não. Existe uma técnica matemática que permite você encontrar quais são os divisores e também quantos são os divisores. Então, vamos pegar uma situação bem prática aqui para a gente poder entender. Então, vamos supor que eu queira determinar o seguinte. Eu quero determinar os divisores do número 24. Então eu quero saber quem são os tais divisores do 24. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Você pega o número que ele te deu e você vai fazer um processo aqui de decomposição, chamado fatoração desse número. Ok? Então se começa assim. Como 24 é um número par, você começa dividindo ele por 2. Ora, 24 por 2 dá 12. Como 12 é um número par, você continua dividindo ele por 2. O resultado vai dar 6. Que também, por ser par, divide por 2, dá 3. Como 3 é um número ímpar, então agora só pode dividir por 3 mesmo. O resultado deu 1. Muito bem. Então isso quer dizer o seguinte, que o nosso amigo 24, ele é o número 2 repetido 3 vezes, então eu falo que ele é 2 na terceira, vezes 3 na primeira. Então, esse processo chama-se fatoração, decomposição em fatores primos. Os números que aparecem aqui são todos eles números primos, 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Muito bem. Então, o 24 é 2 na terceira vezes 3 na primeira. Então, muito importante agora, duas perguntinhas que podem ser feitas. Primeira pergunta, suponha que ele pergunte quantos são os divisores. Essa é a primeira pergunta. Ele quer saber o seguinte, quantos divisores tem o número 24? Então, presta bem atenção como é que a gente vai responder a primeira pergunta. Então, essa primeira pergunta a gente responde assim, ó. O número de divisores é calculado da seguinte maneira. Você pega cada expoente que tem aqui, acrescenta uma unidade para ele. Então, você pega o expoente 3, acrescenta uma unidade. Você pega o expoente 1, acrescenta uma unidade. E multiplica esses resultados. 3 mais 1, 4. 1 mais 1, 2. 4 vezes 2, 8. Isso significa que o 24 terá um total de 8 divisores. Então, o número 24 terá um total de 8 divisores. Respondida a primeira pergunta, quantos são os divisores? Interrogação. Segunda pergunta, quais são os divisores? Uma coisa é eu perguntar quantos são, outra coisa é eu perguntar quais são. Quando ele fala em quantos são, eu aplico essa regrinha. Como é que é a regra mesmo? Eu pego cada expoente, acrescento uma unidade e vou multiplicando. Se tivesse um terceiro fator aqui, teria um terceiro expoente, acrescentaria uma unidade a esse expoente e faria a multiplicação. Então, eu sei que o 24 ele tem um total de 8 divisores. Agora nós vamos aprender a se determinar esses 8 divisores. Como é que eu chego nesses tais 8 divisores? Então, acompanhe comigo como é que deve ser feito isso.
Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos pegar esse valor que foi fatorado. Nós vamos passar um traço aqui, ó, horizontal. E um traço vertical aqui, ó. Muito bem. Nesse cantinho superior aqui, você vai colocar o número 1. Ora, por que o número 1? Porque o número 1 é o primeiro divisor de qualquer número. Seja o 24, seja o 300, seja o 5.420, tem os seus divisores. Mas o primeiro deles é o número 1. Então, o número 1 é divisor sempre de qualquer número. Muito bem. Agora você vai pegar esses números que estão nessa coluna do meio, esses números que estão em laranja, e você vai multiplicar sempre pelos números que estão imediatamente acima dele. Então vamos lá. 2 multiplicado por 1. O resultado é 2. Agora chegou a vez desse número aqui, ó, segundo número 2. 2 vezes 1, 2. Já tem o resultado. Então agora você faz 2 vezes 2, 4. Então repetindo, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Já tem. 2 vezes 2, 4. Agora chegou a vez desse terceiro número 2 aqui. 2 vezes 1, 2. Já tem. 2 vezes 2, 4. Já tem. 2 vezes 4, 8. Agora chegou a vez do 3. 3 vezes o 1, 3. 3 vezes o 2, 6. 3 vezes o 4, 12. 3 vezes 8, 24. Esses números que estão aparecendo nessa última parte são os 8 divisores do 24. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se você quiser fazer de forma organizada, crescente, você diz que os divisores são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o próprio 24. Olha aí, começa no 1 e termina nele mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São os tais 8 divisores que o número 24 possui. Então é muito importante, quando a gente falar em divisores, ficar ligado se a pergunta é quantos são ou se a pergunta é quais são. Quantos são? Eu respondo aplicando aquela regrinha. Quais são? Eu tenho que fazer essa decomposição aqui. Perfeito? Vamos rapidamente fazer um outro exemplo, né? Só para a gente poder fixar essa ideia, a ideia dos chamados múltiplos e divisores. Então, suponha que eu queira calcular os divisores do número 26. E vamos colocar a mesma pergunta. Quais são os divisores do 26 e quantos são os divisores do 26? Então, eu peguei o 26, vamos dividi-lo por 2, vai dar 13. O 13 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. Olha que fácil que ficou, né? Muito bem. Quer dizer, então, que o número 26 é o 2 na potência 1 vezes o 13 na potência 1. O número de divisores, o número de divisores, você calcula assim. Você pega cada expoente, expoente 1, acrescenta uma unidade a cada um e faz a continha. Isso aqui vai dar 2, isso aqui vai dar 2, e 2 vezes 2 vão me dar 4. Isso quer dizer, então, que o número 26 tem 4 divisores. Então, você respondeu a primeira pergunta. Quantos divisores tem o 26? Resposta, 4. Agora nós vamos aprender a saber quem são os 4. Né? Então, quando você pegou o 26, você decompôs ele em fatores primos.
Aí você faz assim, ó. Coloca o traço horizontal, coloca o traço vertical e no canto superior você coloca o número 1. Porque o número 1 é divisor de qualquer número. Aí você pega os números que estão na coluna do meio e multiplica pelos que ficam imediatamente acima. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 13 vezes 1, 13. 13 vezes 2, 26. Isso quer dizer, então, que os divisores do 26 seriam o 1, o 2, o 13 e o próprio 26. Aí estão os chamados 4 divisores do 26. Lembrando que por ter 4 divisores, ele não é considerado um número primo, e sim um número composto. Perfeito? Muito bem. Na próxima aula, nós vamos fazer uma série de exercícios envolvendo o conceito de múltiplos e divisores. Aguardo você. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.